Deus te faz ver, Ele vai te dar. Você anotou? Aquilo que Deus te faz ver, Ele vai te dar. Deus vai abrir teus olhos para ver o que você não estava conseguindo o quê? Ver. Amém? Amém ou não amém? Pegue na mão do seu irmão e diga: eu não sei o que é que Deus está mostrando que você ainda não viu, mas Ele vai abrir teus olhos para que você veja. E quando você vê, não tenha dúvida, Deus vai te ajudar para você conquistar. Aquilo que Deus te faz ver, Ele vai te dar. Jesus viu a multidão e Deus trouxe a multidão até a Ele. Deus vai te mostrar que tipo de multidão é essa. Multidão nem sempre é só pessoas, existem vários tipos de multidão. Para algumas pessoas, Deus vai te dar uma multidão de saúde, uma multidão de paz, uma multidão de prosperidade, uma multidão de sonhos, uma multidão de propósitos. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. A única coisa que Deus não pode te dar é uma multidão de filhos. Mas a Bíblia diz que um filho, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então um filho já é uma multidão. Amém? Tá? Mas em tudo que você possa imaginar, creia que Deus é poderoso para fazer. Eu aprendi com um pastor americano. Ele me ensinou não, a primeira não foi com esse pastor. Aprendi com um pastor baiano que veio aqui para o Ceará montar uma igreja aqui. Eu conheci ele e ele me ensinou a visualizar as coisas. Um dia eu estava conversando com ele. Ele chegou aqui numa igreja humilde e os irmãos alugaram uma casa para ele. A casa não tinha nada. E ele: irmão Carlinhos, eu cheguei na casa lá pensando que estava toda mobiliada. A casa não tinha nada, estava só a casa alugada. E eu olhei, disse: meu Deus, e agora? E Deus assim, disse para ele. Aí Deus falou no coração dele: profetiza. Aí ele entrou com o filho dele: vem cá, meu filho, vem aqui conhecer nossa casa. Aí chegou na sala e disse assim: está vendo, meu filho, que sofá lindo? Aí o menino ficou olhando para o pai: que sofá? Meu filho, olha que sofá lindo, olha que estante bonito, olha que televisão legal. Meu filho, venha ver seu quarto. Não tinha nada no quarto do menino. Olha que cama gostosa para o meu filho, que colchão bom. Aí ele disse: o pai está ficando doido. Senta aqui, meu filho, no sofá, vamos ligar aqui. Olha o novo, videocassete. Eu me lembro do testemunho dele. Ele começou a falar isso. E ele disse: apóstolo, eu comecei a profetizar. Passei uma semana, 2 semanas dormindo na casa de uma irmã. Pouco tempo, eu nem sabia, os irmãos compraram tudo, imobiliaram a casa. Eu comecei a profetizar, eu comecei a falar, não sabiam, de repente, tudo que eu falei para o meu filho, crendo no coração e profetizando, em menos de 30 dias, entrou tudo dentro da minha casa. Quem está entendendo? Depois de 30 dias que eu vi o que Deus fez na vida dele, eu cheguei em casa, eu tinha uma estante cheia de CD, e eu tinha um sonho de ter um DVD, de 4 cabeças. É do teu tempo, William? Mas, né? Aí eu: Cristiano, tira esse CD tudinho aqui. Tira esse CD daqui tudinho. Amor, o que é? Aqui vai ficar o nosso DVD. Olha, amor, como ela é bonita e ela é colorida, o painel dele. Olha o controle dele, como é bonito. Ela: tu tá ficando doido, é? Eu digo: não, é que eu aprendi uma doideira aqui, vai dar certo. Irmão, não deu 2 meses, eu comprei o DVD do jeito que eu estava o quê? Falando. A partir daí, eu coloquei algo no meu coração. Eu faço compra no shopping sem dinheiro. Eu vou na loja do shopping, tem aqueles cartazes, né? Tem a foto da cama, a foto do colchão, do sofá. Eu pego aquele jornalzinho, levo para casa, eu fico orando. Senhor, eu quero esse aqui, eu quero isso aqui na minha casa, eu quero esse sofá, eu quero isso aqui. Eu fico profetizando. Não dá pouco tempo, as portas se abrem e a bênção acontece. Porque a Bíblia diz que, livro de Marcos, capítulo 11, 24, tudo que você disser, crendo no coração e não duvidando, tudo que disser, crendo no coração, não duvidando, tudo que disser, assim será. Quem está entendendo, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém.
Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque se Deus vai te mostrar algo, comece a regar esse milagre. A tua boca é uma boca de milagres. Alguém está falando, está entendendo isso? Comece a profetizar o que você deseja para a sua vida. Comece a falar, procure bater foto, procure foto. Qual é a casa que eu quero? É uma casa assim, bate uma foto dessa casa. Qual é o carro? Qual é a cor dele? Bata a foto desse carro. Qual é a faculdade? Vai lá na faculdade que você quer fazer, pega lá o folder lá, traz para casa, Senhor, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer minha faculdade, eu não tenho condição hoje, mas o Senhor vai me dar condição, as portas vão se abrir, não vai se abrir não, vai se escancarar. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Ei, eu quero levantar aqui muitos sonhadores aqui nessa noite. Quem está entendendo, amém? O sonho que Deus colocar no teu coração. Eu sonhei uma vez eu pregando para um estádio lotado. Eu me vi pregando para uma multidão de gente. Um dia eu preguei numa quadra lotada e Deus disse: eu estou começando a realizar o sonho que eu prometi na sua vida. Nós precisamos nos ver aonde Deus quer. Por um bom tempo eu sonhei ser empresário, fui gerente de loja, tomei conta de empresa, mas Deus colocou no meu coração: você vai ser pastor, você vai tomar conta de um rebanho, você vai apacentar famílias. E eu não fiquei só no sonho, eu fui fazer o que eu deveria fazer para ser o que Deus estava falando que eu fosse. Quem está entendendo? Corri para um seminário, fui estudar, passei anos e anos estudando teologia, fiz vários cursos, fiz faculdade, para poder estar onde eu estou. Porque às vezes Deus nos mostra o sonho, Ele mostra a multidão, Ele nos faz ver, mas a gente não se habilita para entrar onde Deus quer que a gente entre. Quem está entendendo? Quando Deus mostrar o sonho, quando Ele mostrar o que Ele quer para a sua vida, faça o que você tem que fazer. Não fique só com o sonho, não fique só com o que Deus está mostrando. Corra. Deus mostrou você dentro de uma loja linda, bonita, então vai sonhando, passa em frente de uma loja que você sonha em ter, bate a foto dessa loja, vai lá, compra uma roupa lá, põe a mão no balcão e diga: Deus, um dia eu vou estar numa loja dessa, a minha loja vai ser bonita igual a essa, a minha loja vai crescer, vai prosperar. Começa a profetizar. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Um dia eu fui na casa de um amigo meu, cheguei lá, um carro bonito na garagem, entrei na casa dele, os móveis lindos, a esposa maravilhosa. Aí eu estava na sala sozinho, eu disse: Deus, quando é o dia que o Senhor vai me dar uma família, uma esposa, um carro, uma casa bonita? Eu não estou invejando o que o teu filho tem não, que o Senhor abençoe ele mais e mais, mas um dia eu quero também ter minha família. A gente tem sonhos, a gente vê pessoas como modelo, nunca tem inveja de ninguém. Mas olhe para alguém e diga assim: se essa pessoa chegou, eu vou chegar. Se ela alcançou, eu também vou alcançar. Ela é de carne e osso igual a mim. Se Deus abençoa ela, se abençoa ele, vai abençoar a mim também. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Nunca se compare a ninguém, nunca se diminua ao ponto de achar que as pessoas que são especiais, elas são escolhidas por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus, Ele honra aqueles que acreditam, aqueles que trabalham, aqueles que avançam em vista daquilo que Deus está te mostrando. Se Deus está te dando visão, faça por onde. Se Deus te mostrou, você vai morar nos Estados Unidos, você se viu entrando dentro de um avião, com a mala, entrando nos Estados Unidos, falando em inglês lá nos Estados Unidos, você viu isso em visão. O que você tem que fazer hoje? Procura aprender a falar inglês. Vai estudando, vai aprendendo, vai fazendo um curso, porque quando Deus for confirmar a chamada, você está dentro do propósito, você se habilitou, você capacitou, você fez um esforço para viver o que Deus te mostrou. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém? Porque tem pessoas que Deus já imaginou se Deus me mostrou eu sendo um pastor e eu nunca estudei. Não li a Bíblia, não fiz teologia, não fiz nada. Aí eu vou chegar aqui só contar piada? Ser um artista? Não.
quem quer ser um instrumento tem que se capacitar. Se Deus te mostrou algo, Ele vai derramar dons em você, habilidade em você, capacidade em você. Ele vai te dar estrutura para você chegar onde Ele está te mostrando. Ei, Jesus, Ele viu a multidão. Ei, Deus vai tirar as escamas de teus olhos, Ele vai te dar a visão. Mas quando Ele te mostrar o que é que Ele quer, que tipo de multidão é que Ele vai te dar, procure mergulhar, se habilite, se capacite, se coloque no lugar da bênção, para que isso aconteça, se materialize. Tem gente assim, Deus me fez promessa e não cumpriu. Não foi porque Deus não cumpriu, você que não se posicionou, você que não acreditou no que Deus mostrou. E como é que Ele pode colocar? Deus te mostrou dirigindo o carro, te mostrou você dentro de um carro, dirigindo, mas até hoje você não fez nada para que isso aconteça. Não procurou estudar, não procurou fazer um cursinho de trânsito, não procurou se habilitar, e fica se travando, isso nunca vai acontecer. E a culpa não é de Deus, é porque se Ele te deu uma visão e você não acreditou, Ele não pode confirmar algo que você não está. Lembra o que a Bíblia diz? Em Mateus 16, o que você ligar na terra, será ligado aonde? Nos céus. Quem está comigo? Amém ou não amém? Olhe para o seu irmão e diga: o que você ligar na terra. Sabe o que é ligar na terra? É você acreditar, é você crer, é você tomar posse, é você cair para dentro, suar e dizer: eu vou conquistar o que Deus me mostrou. Dê uma salva de palmas, Senhor, glorifica Ele. Você sabe qual era o tamanho dessa igreja? Era isso aqui, ó, 7 metros. 7 por 17. Você sabe o que aconteceu? Deus me deu uma visão e me mostrou essa igreja sendo toda reformada. Se eu vou te dar uma igreja grande, eu vi, e em sonho Deus me mostrou onde é que ficava essa parede. Vai ficar até na portão da entrada da garagem, é a coluna. Deus, que largura a igreja vai ter? Deus me mostrou em sonho, mostrou tudo. Mandou eu procurar um arquiteto e fazer o projeto todinho. Chamei o arquiteto aqui e disse, ó, e ele disse, vai ter primeiro andar, sala subterrânea. Ele falou tudo no meu ouvido. Escreve tudo, mostra tudo para o arquiteto e manda ele fazer o modelo. Ele me fez ver. Agora, ele me fez acreditar e eu me posicionei e ensinei meu povo a acreditar no sonho. E hoje o sonho se tornou realidade. Você está me entendendo, sim ou não? Vai ter gente, você sabe quantas pessoas diziam, isso não vai dar certo, nós não temos dinheiro, isso não é possível, nosso bairro é pobre, as pessoas aqui são humildes, pastor, essa igreja é uma estrutura grande, não tem condição de construir isso. No dia que eu fui na prefeitura, que eu mostrei as plantas para o prefeito, você vai construir uma igreja dessa aqui em Pacatuba? Eu disse, vamos. Aí ele gaguejou e disse, e que você precisa? Eu digo, somente de algumas caçambas, de um trator, porque eu comprei 30 carradas, e eu quero que mande as caçambas buscar, e o trator para espalhar. E o que mais? Eu disse, só isso. Mas é muita coisa. Eu disse, Deus vai prover tudo. Alguém está entendendo? Deus vai prover tudo. Quando Deus te faz ver, Ele vai te honrar. Ele vai te capacitar, Ele vai te habilitar, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu não sei se tem alguém acreditando no que eu estou falando aqui. Será que tem alguém? Levanta a mão. Será que tem alguém aqui entendendo? Ei, dá um brado de vitória e glorifica a Deus. Aleluia! Erebacandaramanás. Então, primeira lição, diga: Jesus é o meu modelo maior. Segunda lição, aquilo que Deus faz eu ver, Ele vai me dar. Quem está entendendo? Vendo a multidão, Deus, se Ele está te mostrando algo, Ele quer te entregar, porém, você precisa estar dentro do contexto para que isso aconteça, se materialize. Amém ou não amém? Vendo a multidão, no caso da igreja, a igreja, ela é chamada para continuar a obra de Cristo na terra.
E qual o propósito de Cristo ter vindo nesse mundo? Salvar vidas. E para que a igreja está aberta? Para salvar vidas, para ajudar famílias, para ensinar pessoas a terem uma mudança de vida. Porque esse mundo que nós estamos vivendo, ele é CPC, diga CPC. São 3 letras, diga CPC. O que significa? Esse caído, perdido e condenado. Quem está vivendo esse mundo sem Jesus está caído, perdido e condenado. E a igreja tem a missão de ensinar essas pessoas a saírem desse estado de caído, perdido e condenado. A igreja tem a missão de dar vida para as pessoas, de ensinar as pessoas a viverem o novo de Deus. Lembra? Velho Testamento, Novo Testamento. Velha aliança, nova aliança. E a nova aliança está em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo estão debaixo da nova aliança. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém? A igreja precisa ver a multidão. Quantas cadeiras nós temos aqui que estão desocupadas? Essa cadeira precisa estar teu primo, tua tia, tua mãe, tua vizinha, meu vizinho, um amigo, às vezes até um inimigo. Eu tenho pessoas que um dia sentaram aqui, vieram até mim e disseram: eu lhe queria tanto mal com o senhor, e eu nem sabia quem o senhor era. E cabe a nós ver a multidão. Pega na mão do seu meu irmão, veja a multidão. Existem vidas que estão precisando de você. Amém ou não amém? Ah, apóstolo, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar bonito. Não precisa. Você só precisa dar bom testemunho. Você só precisa ter uma vida transformada. Qual o problema de muitas pessoas hoje não estar falando mais de Jesus? Porque não é exemplo de Jesus. Como é que eu vou falar de algo que eu não estou vivendo? Se eu sou cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de amargura, se na minha família eu sou um revoltado, eu pago mal com mal muito rápido, como é que a minha família vai enxergar o Deus que eu digo que é meu Deus, que é meu Pai? Não vai. Mas se eles verem, eu era violento, não sou mais, eu falava muito palavrão, não falo mais. Para viver com honestidade, com honra, eu cumpro o que falo. Quando as pessoas veem mudança, não precisa nem de pregação, a tua vida é a maior pregação. Alguém está entendendo? Levante a mão, diga amém. Eu era uma filha rebelde com a minha mãe, agora eu ajudo ela, eu acordo cedo, eu compartilho as tarefas com ela, eu trato ela com dignidade. A minha mãe vai sentir algo, vai dizer: minha filha, onde é essa igreja? O que você está recebendo lá? Mãe, assim, eu vou com você. Eu quero estar lá nesse lugar, porque eu vi que esse lugar que você está mudando a sua vida, eu também quero mudar a minha. Quem está entendendo? A maior pregação não é o que você fala de evangelho, é a sua vida. Hoje as pessoas não querem muito, elas têm palavra em tudo que é lugar, no YouTube, no TikTok, em qualquer canto. Mas elas querem olhar para as pessoas que têm uma vida transformada. Nós vamos lotar essa igreja de um jeito, de maneira tão sobrenatural. E não é por muito evangelizar, por muito pregar, é por exemplo de vida. Eu, você, minha casa, sua casa. Quem entende isso, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas, Senhor, glorifica Ele. Agora, se pega um crente que fala mal da sua própria igreja, quem vai estar aqui? Quem vai querer estar aqui? No lugar que você mesmo fala mal? Qual da tua família vai querer estar nesse lugar? Se na mesa de jantar ver você falando mal do teu pastor, da tua célula, da tua igreja? Ah, pastor, demora demais, pede dinheiro demais, é tanta coisa, quer ser santarrão, quer isso, quer aquilo. Talvez na tua família já tinha alguém olhando para você e dizendo: eu vou com ele para a igreja.
E quando te viu falando mal, diz assim: puxa, eu já estava para ir, mas já que está desse jeito, eu nem vou mais. E se eu disser a você que você vai prestar conta dessa alma, dessa vida que você frustrou, decepcionou e bloqueou dela não conhecer a graça, porque você não teve equilíbrio, nem nas emoções, nem na boca. Quem está entendendo, levante a mão. Quantos filhos de crente desistiram de ir para a igreja? Porque os pais falando mal todo o tempo da igreja. E os filhos acabaram não querendo mais acompanhar. E hoje, os pais de alguma forma continuaram na igreja, mas os filhos não querem mais acompanhar. Porque detona em cima da mesa, do almoço, do jantar, a igreja todo o tempo. Quantas pessoas estão frustradas? Porque muitas vezes numa emoção, a gente solta o que não deveria o quê? Soltar. Olha para o teu irmão, diga: quando você estiver triste, angustiado, chateado com alguma coisa na igreja, vá para o seu quarto, ore. Quer falar? Fale para Deus. Deus, por que o apóstolo prega tanto, ele demora tanto? Eu queria tanto que ele fosse assim tão objetivo, mas ele vai, e vai, e vai. E eu não aguento. Senhor, porque ele é tão assim, sabe, Senhor? Eu até gosto dele, mas tem algumas coisas que eu não aceito. Fala para Deus, não fala para tua família, não. Porque daqui a pouco tu vai ver que o que eu estava fazendo e você não estava compreendendo era algo de Deus. Depois você vai se arrepender, vai querer ficar na igreja, mas tua família não vai ficar. Tua família não vai ficar por causa de um momento de fraqueza sua. Você entregou o ouro. Alguém está ouvindo isso, gente? Eu nem falar isso aqui não, mas Deus está mandando eu falar e é bom entregar. Alguém está entendendo isso? Pegue na mão do seu irmão, diga: ei, põe um guarda na tua boca, controla as tuas emoções, porque tem gente que está olhando para você, e tem você como exemplo, como modelo. Você é alguém que está tocando em pessoas, há uma grande nuvem de testemunho olhando para você, e já estão dizendo: eu vou seguir ela, eu vou seguir ele, eu vou estar lá nessa igreja aqui. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica ele. Número 1, Jesus como modelo. Número 2, veja a multidão, o que Deus te faz ver, Ele vai entregar nas suas mãos. Número 3, vamos lá, Mateus 5, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, diga: subiu a um monte. A terceira lição que nós podemos aprender aqui, quando a gente, na linguagem de crente, subir ao monte, é se reservar para orar. Ei, tu vai para onde? Vou subir ao monte, vou buscar a face de Deus, eu vou orar, eu vou consultar o Senhor. Quem está entendendo? Olhe para o seu irmão e diga: Jesus viu a multidão e subiu ao monte. Sabe, quando Deus te mostra algo, se reserve, suba ao monte, ore, espere, tenha paciência, clame, apresente o que Deus te mostrou em oração para Deus, fale com Ele. Pegue na mão do seu irmão: se eu fosse você, subir ao monte, se reserve. Sabe, Deus me fez agora me ver aqui algo. Quando os espias estavam na casa de Raabe, a prostituta, e ela fez aquele homem descer pelas cordas, pela janela da casa dela, ela disse uma palavra para aqueles homens: suba ao monte e fiquem lá 3 dias, até que os perseguidores desistam de vocês. E eles vão voltar para a cidade com 3 dias. Aí vocês vão e voltam para a terra de vocês. Tem momento que a gente tem que parar, se reservar, para fazer que o inimigo desista de nos perseguir. Alguém está ouvindo isso? Pegue na mão do seu irmão: se eu fosse você, Deus já te mostrou.
Se não mostrou, ele vai mostrar. Mas de antemão, olhe para ele, pegue na mão, segure aqui na mão dessa pessoa e diz assim: suba ao monte, tire um tempo, se reserve, ore, clame, apresente a sua vida, seu sonho, o que Deus te mostrou, apresente para ele. Quando Deus me mostrou essa igreja toda reformada, para ampliar, eu me tremi todinho. Eu disse: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho condições de aumentar essa igreja, não tenho condições de fazer isso. Olha, eu vou te ajudar, eu vou tocar no coração do teu povo. Eram 4 pessoas, 2 pedreiros, 2 serventes trabalhando aqui direto. Eu não tinha reserva, trabalhava todo dia pela fé, comprava material com cheque sem fundo, assim, não tinha saldo, mas todo dia do vencimento Deus colocava o saldo lá. Alguém está entendendo? Eu dava o cheque sem saber como é que eu ia pagar. No início não, né? Quando eu comprei aqui eu tinha dinheiro, comprei 22 milhas de tijolo, areia, 3 carradas de areia, brita, compramos um bocadinho, lotamos esse terreno de material. Mas depois que o material acabou, que precisava mais, não tinha, eu comprava no cheque a prazo. Eu, Senhor, tem misericórdia. E eu dava o cheque. E eu ficava em casa me tremendo e orando, e orando, e orando. Senhor, como é que vai ser? De repente chegava uma irmã: pastor, a empresa fez um acordo comigo, me mandou um dinheiro, está aqui um dinheiro aqui, o dízimo da igreja. Não sei quem, pastor, vem aqui na minha casa, tem um dinheiro aqui. E as coisas iam acontecendo. Toda sábado eu pagava os pedreiros. Só teve, me lembro, 2 vezes que eu não tinha dinheiro para pagar os pedreiros. Só um vale aqui, segunda-feira eu terminei de pagar. Na segunda eu pagava. Deus nunca deixou nenhum dono de depósito, ninguém dizer assim: ei, pastor pilantra, teu cheque sem fundo voltou, paga aqui o que voltou, porque Deus sempre honrava, porque aquilo que Deus te faz ver, Ele te abençoa, te prospera. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Amém, irmãos? Então pega na mão do seu irmão, de terceira lição: se reserve, suba o monte, ore e peça à multidão. Peça à multidão. Abra em Salmos capítulo 2, versículo 8. Salmo 2, versículo 8. O que é que diz Salmo 2? Pede-me e eu te darei o quê? As nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Olhe para sua irmã e diz: Deus manda você pedir. Você sabe que uma vida é uma nação? Uma vida. Uma nação começa por uma vida. Os 2 filhos de Rebeca, ela estava grávida de gêmeo. E os meninos chutavam um ao outro. Havia uma briga dentro do ventre dela. E ela, orando, perguntou para Deus: Senhor, por que esses meninos? Eu não sabia que era menino. Por que essas crianças? Há uma guerra aqui. É uma luta, eles se mexem direto. Era um brigando com o outro dentro da barriga. E o Senhor disse para ela: 2 nações há dentro de ti. Havia 2 meninos. E Deus chama de quê? De nações. Pega na mão do seu irmão e diz assim: você representa uma nação. Uma vida representa uma nação. Você está me entendendo? Sabe o que é que Deus está dizendo? Pede-me e eu te darei as nações. Pede-me e eu vou te dar tua mãe, teu pai, teu irmão, tua tia, tua avó. Pede-me. Você sabe qual é o problema? Nem para pedir, a gente está pedindo para Deus salvar as pessoas. A vizinha, o vizinho. Nós estamos sendo acomodados aí, culto e mais culto, e não querer levar mais ninguém conosco. A gente não ora mais para Deus salvar. A gente nem se alegra quando pessoas se salvam, às vezes. Fica preocupado com o horário de culto. Meu Deus, que apelo é esse? Que demora é essa?
Porque a gente está perdendo a essência de entender que a igreja tem uma missão. E que missão é essa? Resgatar a multidão. Resgatar almas, vidas. Quem está comigo, levante a mão, diga amém. Olhe para o seu irmão, pegue na mão deles, meu irmão, peça. Aquele que pede, vou perguntar de novo, aquele que pede, e o que busca, e o que bate. Então, meu irmão, peça. A gente só sabe pedir bem materiais. Me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, me dá um marido, me dá uma esposa, me dá dinheiro. E as almas, cadê? E as vidas? E a tua família? Ou você acha que está bom demais, você, sou salvo, vou para o céu, e aí entra na música do Roberto Carlos, e que tudo mais vá para o inferno. Todo mundo para o inferno, eu estou na igreja, sou de Jesus. Quer lá saber? Quando eu e você tem que estar pedindo, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu amigo, salva meu vizinho. Anos e anos na igreja, não tem coragem mais de convidar ninguém para te acompanhar. Você sabe que tem pessoas passando luta, guerra, aflição. Tem gente sorrindo com a gente, pensando em suicidar. E nós estamos nem aí. Exploda, papoque. Porque nós não temos mais interesse por vida. Nós estamos muito preocupados com os bens materiais. Cadê meu carro que não chegou? Cadê minha casa que eu não comprei? Cadê minha empresa que não prosperou? Porque nossas orações agora só é voltada para bens materiais. Mas não pedimos almas, não pedimos vidas, não temos interesse de ser um canal para salvar alguém, para fortalecer alguém, para confortar alguém, para dar esperança a alguém. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Ei, pega na mão do seu irmão, diga: você vai orar e pedir a Deus vidas, almas, famílias. Dê uma salva de palmas, Senhor, glorifica Ele. E deixa eu te dizer uma coisa, vou estreitar mais ainda. Se você não aprender a pedir vidas para Deus, se brincar, você perde a sua. Porque quem não tem mais sede por vidas, talvez até você não tenha nem mais certeza de salvação. Porque quando você não tem interesse mais de levar Jesus para ninguém, você já perdeu ele há muito tempo. Porque quem tem Jesus, Ele faz você transbordar. Ele enche você de compaixão. Ele não deixa você ser egoísta. Ele faz que você olhe para as pessoas com misericórdia. Ele faz que você se preocupe com o próximo. A gente pode dar uma cesta para alguém. A gente pode comprar um remédio para alguém. A gente pode dar um gás para alguém. Mas isso é paliativo, é bom. É bom ajudar as pessoas. Eu estava em determinado lugar, ligou uma senhora muito aflita. Pastor, minha mãe era daí da igreja, ela faleceu. Eu, quando era garoto, eu ia na igreja. Eu estou com 2 filhos, eu estou passando muita luta, muita necessidade, eu não tenho nada para comer. Eu me lembrei do Senhor: pastor, me arruma uma cesta básica. Senhor, eu falo isso sem nenhuma vanglória. Eu me angustiei onde eu estava. Aí, no momento, não tinha ninguém aqui na igreja. E eu sei o que é passar fome. Eu sei quando é que você precisa de comer. Não é para amanhã, nem depois da manhã. Não, depois da manhã eu lhe dou a cesta. Não. Você precisa agora. Meus filhos estão aqui chorando, não tem nada para comer. E eu agoniado para achar alguém para poder abrir a sala e dizer: vá lá na igreja buscar uma cesta para você. Mas de repente, só olha, à tarde eu vou conseguir resolver isso. Quando foi à tarde, ela manda mensagem: vá lá na igreja. Pouco tempo ela manda uma mensagem: apóstolo, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, abençoe a sua igreja, porque agora meus filhos têm o que comer. Você está me entendendo, sim ou não? Pegue na mão do seu irmão e diga: muito obrigado, porque a oferta, a semente que você planta no altar, tem ajudado pessoas.
Eu sozinho não posso fazer, irmão. Mas graças a Deus que vocês escutam a voz do pastor de vocês e me ajudam. Já tem uma ali, ó. E quando isso acontece, a glória não é de um homem, a glória é de Deus, e essa bênção é galardoada para todos. Quem está entendendo? Essa bênção cobre tua casa, tua família, tua vida. Então, todas as vezes, na Santa Ceia, não fica de fora. Ah, esqueci o alimento e nem vou trazer. Não, traz, responde. Deseje, Deus, eu quero no mínimo, poder chegar um dia de dar uma cesta. Eu creio que tem tanta gente aqui, Deus vai te abençoar tanto. Você vai encostar teu carro ali, não tem carro não? Vai ter. Vai abrir o porta-mala, vai chegar a dizer, meu apóstolo, mande um obreiro, ou qualquer outra pessoa, pegar ali 10 cestas ali, colocar aqui. Eu já vi isso acontecer. E vai se repetir. Uma vez nós chegamos a fazer 50 cestas no mês. Hoje a nossa média aqui é 20, 18, 20, 25. E tem caído, irmãos. Tem caído para a tristeza. Não deixe. Tem pessoas que, tem gente que escuta isso aqui. A gente ajuda primeiro os da fé. Porque a gente sabe que tem alguns desempregados, passando luta, passando guerra. Mas tem gente que nem crente, mas sabe. Tem um pessoal, tem um rapaz que vem lá de Benjamin para cá. Outro lá da colônia. Dia desse me procurando aqui, me procurando. Eu, quem é? Falando tal. Quando chegar, pode dar a cesta para ele. Ele precisa. Você está me entendendo, senhor, não? Pegue na mão do seu irmão, olhe nos olhos desse, muito obrigado pela sua fidelidade. Dê uma salva de palmas para vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Pegue na mão do seu irmão e diga, peça. Quem pede, o quê? Recebe. Amém ou não amém? Eu tinha um irmão meu que eu ia para o seminário 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, no centro da cidade. Eu passava em frente da empresa dele. Ele não me via, mas eu passava no carro devagar e eu orava por ele. Salva meu irmão. Liberte ele. Tire ele desse caminho, dessa situação. Passei anos e anos orando por ele. Até ver Deus mudar a vida dele e mudar a história dele. Passei mais de 2 anos. Foi 2 anos de seminário, 2 anos orando. Um dia ele chegou aqui e eu tive a honra de poder orar por ele e ministrar na vida dele. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Então Deus, Ele muda os relatórios. A Bíblia diz que aquele que pede, pode ser que demore um pouco, pode ser que para quem você está orando vai ficar pior. Tem alguém na sua família que está envolvido com álcool, com droga, com prostituição. Você começa a orar, o cara fica pior, a pessoa fica pior, mas ali é uma batalha espiritual para você desistir. Não pare, continue, persevere. Se você perseverar e crer, a Bíblia diz que tudo que você pedir, aponta para o coração, crendo, não duvidando, tudo que diz, aponta para a boca, tudo que disser, assim como você diz, assim será. Peça. Eu lembro de uma irmã dando testemunho. Chegou em casa, o marido dela chegou bêbado, ela chegou da igreja. Esse testemunho eu ouvi numa rádio. Aí ela fala para o marido dela, meu filho, como é que você chega bêbado em casa desse jeito? Oh, mulher, não sei o que, tal. Meu filho, você é crente, você não pode fazer isso não. Ele disse, tu tá doida, é? E essa mulher crente é doida. Crente é tu, eu não sou crente não, eu sou do mundo, eu bebo mesmo, tá? Não, meu filho, você é crente porque eu estou orando por você, eu entreguei você na mão de Deus, e você é crente, você só não sabe, mas você é crente. Ele, tu tá é doido, eu vou encher a minha cara. E ela começou a profetizar, um dia ele chegou angustiado em casa, aflito, ela estava trocando de roupa para a igreja. Ele, minha filha, segura as pontas aí que eu vou tomar um banho, vou com você para a igreja. Aceitou a Jesus e se tornou crente. Porque ela ficou o quê? Profetizando. Quem está entendendo?
O filho dela chegou em casa com a cara roxa, arranhado. Meu filho foi, mamãe, eu peguei um cabo ali, veio me esculhambar, eu briguei com ele. Então, meu filho, você é crente, crente não anda brigando não. Mamãe, só está doida, eu não sou crente não, crente é a senhora e o papai. Você é crente, eu entreguei você na mão de Deus, eu orei por você, seu nome está lá na igreja, eu estou orando por você direto. Não deu pouco tempo, o filho também se converteu. Porque tudo que você disser, crendo no coração, não duvidando, o Senhor o fará. Então pegue na mão do seu irmão e comece a pedir, irmão. Cadê sua família? Cadê seus vizinhos? Cadê seus amigos de trabalho? Cadê seus amigos da faculdade? Você vai ficar contente de achar que você vai para o céu e essas pessoas não vão conhecer o Evangelho porque você não está disposto a falar, a pedir. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Que dia é hoje? 15 está aqui, 15/6/2025. Domingo, ok? Nós vamos ter agora julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Contando com hoje, 7 meses. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus hoje te convida até dezembro. Diga até o dia 31 de dezembro. Você vai pedir uma vida para Deus. Tem gente que vai pedir uma vida, vai receber 5. Tem gente que vai receber 3, tem gente que vai receber 2, mas tem gente que vai receber 1. Agora, meu irmão, não fica sem nenhum. Porque no reino de Deus não há esterilidade. No reino de Deus há produtividade, há geração de herança. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Então olha para o seu irmão e diz: até dezembro, peça uma vida para Deus. Lembra aquele versículo que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos? Você vai pedir uma vida, Deus vai te dar mais. Agora pensa que todo mundo que está aqui pediu uma vida para Deus. Qual é o problema que nós vamos ter aqui? Não vai caber de tanta gente. Agora, se eu sou um cristão, se eu sou um verdadeiro cristão, eu vou abraçar essa causa. Eu vou abraçar essa visão. Eu estou vendo que Deus está dizendo para mim: vá atrás de uma vida. Se já imaginou hoje, se você morrer e for para o céu, para um julgamento, e Deus perguntar assim para você: cadê as vidas? E você não tem nenhuma nas suas mãos? Nenhuma. Qual é a palavra que Deus vai dizer para uma pessoa dessa? Servo inútil. Tu foi infiel no pouco. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Porque todo filho de Deus precisa. Uma ovelha gera o quê? Outra ovelha. Uma ovelha gera outra ovelha. Você precisa dar frutos. Você precisa ir em busca de vidas. Porque quando chegar lá no céu, Deus não vai perguntar assim, ó: qual era o bairro que você morava? Qual era a casa que você tinha? Quantos quartos tinha? Qual era o carro que você tinha na garagem? Qual era o nome da tua empresa? Quanto você tinha na conta bancária? Meu filho, Deus não está interessado nisso aí não. Ele vai perguntar assim: cadê a marca do sangue do meu filho? Cadê as almas? Cadê as vidas? Alguém está entendendo? Pegue na mão do seu irmão: você está entendendo isso? Cadê as vidas? Porque casa, carro, dinheiro, empresa, roupa, tudo vai ficar. Jó disse: nu eu vim, nu eu voltarei. A única obra que vai contar no céu, que traça não consome, ferrugem não corrói e ladrão não rouba, são as almas, são as vidas. Pega na mão do seu irmão, diga: a partir de hoje, Deus vai te ungir, vai te alegrar, vai te dar compaixão, vai encher teu coração
de amor por vidas. Amém? Olha para mim, quem aqui tem sonhos? Você sabe qual é o sonho de Deus? Vidas. Vou te ensinar um segredo. Realize os sonhos de Deus e Deus vai realizar os teus. Vai ganhar a vida. Vai buscar pessoas. Sabe o que Deus disse para Pedro, para Levi, que se chamou de Mateus, para os apóstolos? Vinde a mim, eu vos farei de vocês pescadores de homens. Vidas. Levi era cobrador de imposto. Sabe o que era? Funcionário da Receita Federal. Salário hoje, 20, 30 mil. Abandona tudo e me segue. E ele abandonou tudo e seguiu. Para ser pescador de vidas. Quem está entendendo? Pegue na mão do seu irmão. Diga, vá pescar. A rede é o Evangelho. Fale de Jesus. Ensine as pessoas a amar Jesus. Seja exemplo para elas. Não precisa pregar muito. Precisa ter vida. Mudança. A minha boca era muito suja. Era palavrão para tudo que era canto. Não falo mais palavrão nenhum. Eu era preguiçoso demais. Agora sou ativo. Agora eu estou junto. Eu não ajudava para nada. Agora eu estou presente. Eu estou junto. Alguém está comigo? Alguém está entendendo? Pegue na mão do seu irmão e diga, Deus quer te abençoar. Primeiro, Jesus como modelo. Segundo, o que Deus faz ver, Ele vai te dar. Terceiro, suba ao monte, ore, descanse, espere, peça a Deus por vidas. Quarto, aproximaram-se dele os discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 1. Estou terminando, gente. Falta só duas coisinhas, eu vou ser bem rápido. Mateus 5, 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se. Agora, quinto lugar, aproximaram-se dele os seus discípulos. Se você começar a pedir, Deus vai começar a trazer pessoas para perto de você. Alguém está ouvindo isso? Vai ser discípulos. Ei, escuta. Teus discípulos virão de perto e de longe. Pessoas vão te procurar de perto e de longe. Você vai se tornar um imã. Você não está ouvindo? Ei, você vai se tornar um imã. Você vai passar e vai atrair pessoas. Tua maneira de se vestir, tua maneira de falar, tuas amizades, a maneira como trata teus negócios, a forma como você se conduz, vai fazer que muitos olhem para você e vai sentir desejo de estar perto de você. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Você é alguém que atrai ou expele? Você vai ser alguém que vai atrair ou vai expelir? Você vai alguém que vai ter o perfume de Cristo ou vai exalar a essência de, aquele perfume bem gostoso, a essência de gambá? Hã? Que perfume que você vai derramar aqui na igreja? Você é alguém que quer ver a vitória da igreja ou você é um que soma para fazer a derrota? Eu me lembro que eu tinha pessoas ali atrás, que era eu pregando aqui, elas falam mal lá atrás. O pastor está pensando o quê? Está falando o quê? Isso aí eu não acredito não. Era alguém que estava com perfume de la esencia de gambá. De la esencia de gambá. Porque Jesus disse assim, quem comigo não ajunta, espalha. Como é que eu estou num lugar? Se eu estou num lugar, eu não aceito, pastor, obrigado, Deus lhe abençoe. Estou pegando meu rumo e pronto. Eu passei hoje, eu vi uma pessoa ali, eu estava dizendo para minha filha, esse homem me fez tanto mal.
E eu vi ele entrando numa igreja ali. Aí eu disse: esse homem me fez tanto mal, me perseguiu tanto, botou tanta gente contra mim. Porque tem pessoas que o invejoso, ele não quer ser o que você é, ele quer ter o que você tem. Porque tem gente que até olha para você como modelo, se eu quero ser como esse cara, porque ele avançou, eu vou avançar, ele conquistou, eu vou conquistar. Não, tem gente não, se eu quero derrubar esse cara e ficar no lugar dele. E esse cara foi um, que botou mais de 20 pessoas contra mim aqui nessa igreja, para me derrubar. Eu disse, bastava só ele ter pedido para sair. Não, ele preferiu botar um bocado de gente contra mim. Só que ninguém derruba quem Deus não quer derrubar. Ninguém destrói quem Deus não quer destruir. Quem está entendendo, levante a mão e diga amém. Ele deveria ter feito isso que está fazendo agora, entrando numa igreja que ele... Por quê? Qual era o problema dele? Ele queria que essa igreja aqui não acreditasse em dom de cura, em dom de libertação, no poder de Deus. Ele queria que a nossa igreja fosse crua. Uma igreja sem poder, sem essência. Quem está entendendo? E tem igreja assim em todo lugar. Era só ele ter saído daqui e para lá, mas não. Ele preferiu criar um problema aqui, para que a igreja se tornasse assim. Eu disse, não, irmão. Vá para uma igreja, tem várias aqui, que é desse jeito, que não acredita em dom de cura, não acredita em milagre. Vá para lá. Agora, essa igreja aqui acredita num Deus vivo, num Deus que visita, num Deus que faz. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Tem pessoas que é assim, elas nem somam, mas querem atrapalhar. E se elas não conseguem atrapalhar, elas querem destruir. Porque não somam. E Jesus estava ali, dizendo o seguinte: Ele é o nosso modelo, Ele viu a multidão, e aquilo que Deus te faz ver, Ele vai te dar. Ele subiu ao monte, e aí pega na mão do seu irmão, eu digo a você, suba o monte, ore, persevere, amém? Peça por vidas, amém ou não amém? E creia, quando você estiver pedindo, Deus vai começar a trazer. Jesus viu, pediu, foi para o monte e Deus trouxe a multidão. Ei, eu não sei qual a multidão que você precisa, mas se você seguir esse espaço, ela vai vir e vai te alcançar. Você não ouviu? Ela vai vir e vai te alcançar. Eu não sei qual é a multidão que você precisa. Deus vai mostrar para você. Mas siga os passos. E qual é os passos? Tenha Jesus como modelo. Veja o que Deus tem para você e creia, e tome posse. Suba o monte, ore, se determine, peça, porque aquele que pede, recebe. E o que você está pedindo vai vir. Deuteronômio 28 diz: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Quem está comigo? Pegue na mão do seu irmão e diga: as bênçãos vão vir, vão te seguir e vão te alcançar. Tem alguém com fé para levantar a mão e dizer: eu creio? Amém, amém. Dê a melhor salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Os discípulos virão. Peça. Sua família, seus amigos, seus vizinhos. Está na célula, ore por vidas, leve alguém. Peça, porque Deus vai te dar. Sexto lugar, a Bíblia diz que quando os discípulos chegaram, e abrindo a sua boca, Jesus abriu a boca dele. E abriu a boca para quê? Sétimo lugar, para os ensinar. Quando Deus começar a trazer pessoas para perto de você, abra a sua boca. Mas não abra a sua boca para falar mal de ninguém. Não abra a sua boca para falar mal da igreja. Não abra a sua boca para estar detonando a vida de ninguém. Abra a sua boca para ensinar. Fale de Jesus. Fale do reino de Deus. Fale que Jesus cura, liberta, batiza, salva, leva para o céu. Transforma a vida das pessoas. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele. Ei, me escuta bem. Olhe para o seu irmão e diga: o que você está pedindo, Deus vai te dar. E a multidão vai vir. Deus falou isso para mim aqui, essa palavra
eu tenho ela claramente para a minha vida. O Senhor me pede a multidão que eu vou te dar. Me pede. Eu sei qual é a multidão que eu preciso, além de vidas, de almas. Sabe, irmãos? Agora abra a sua boca. Abra para falar palavras que constrói, que edifica, que gera esperança, que gera vida. Hoje tem muita gente abrindo a boca de sepulcro, matando as pessoas, tirando a fé, tirando a alegria, tirando o ânimo, dividindo as pessoas. Não tem a boca de sepulcro, tem a boca de vida, boca de ressurreição, boca de esperança, boca que alegra, boca que encoraja, boca que leva as pessoas para um nível melhor e maior. Quem entende, levante a mão, diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor e glorifica Ele. Ensine. A Bíblia diz que Jesus os ensinava. Nós estamos falando do capítulo 5. O que foi que Jesus ensinou? Ele falou várias vezes bem-aventurados. Diga bem-aventurados. Diga bem-aventurados. Fala mais forte, diga bem-aventurados. Pergunta para o apóstolo: o que significa a palavra bem-aventurado? Você sabe, não sabe? O que é que significa? Feliz. Jesus falou, ó, feliz, várias vezes, feliz. Feliz os que choram. Feliz os misericordiosos. Feliz os mansos. Feliz os pacificadores, feliz os que mantêm seu coração limpo. Hoje, manter coração limpo hoje. Se lá fora está um problema sério, mas dentro da igreja. E o pior, pessoas dentro da igreja com o coração sujo. Pessoas dentro da igreja que não tem mais misericórdia, que não sabe perdoar. Pessoas dentro da igreja que não praticam justiça. E Jesus diz, como é que você quer ser feliz? Se você quer misericórdia e não dá misericórdia. Vou te contar aqui uma história que eu já contei várias vezes. Eu vinha com o meu carro ali na Avenida 7, eu passei por um rapaz, uma bicicleta cargueiro, aquelas cargueiras de mercantil, o menino ia entregar uma feira. E eu passei por ele, olhei no meu retrovisor, aí ele viu uma menina aqui andando no calçadão, começou a conversar com a menina. Eu paro o meu carro, ele conversando com a menina, não viu que eu parei o carro, que era uma esquina, um cruzamento. Ele vai e bate na traseira do meu carro. Pá! Quebra a lanterna, amassa a bicicleta pesada, com duas feiras grandes, de ferro. Eu desço do carro e digo, meu amigo, como é que você faz isso aí, rapaz? Tinha acabado de pintar o carro estava todo direitinho. Aí o cara, moço, eu não sei o que. Eu disse, não, cara, eu vi, quando você estava conversando com a menina no retrovisor, eu vi. Como é que tu está trabalhando, está distraído, rapaz? Tu me deu um prejuízo grande e tal. Aí ele ficou nervoso, chegou um bocado de gente, se reuniu, tal. Aí Deus falou no meu coração assim, perdoe ele. Aí antes eu tinha dito assim para ele, ó, eu vou pegar o seguinte, você vai pagar. Ele disse, moço, eu não tenho condição de pagar não, eu trabalho aqui para ajudar minha mãe. Aí eu olhei para ele, então essa feira vai ficar aqui para pagar a conta. Moço, se eu ficar com a feira, a mulher que comprou a feira vai lá no mercantil, vai dizer que eu não entreguei a feira, eu vou para a delegacia, eu vou para a rua, e o sangue de Cristo tem poder. Aí eu olho para ele e diz assim, aí Deus falou assim no meu coração, perdoe. Eu digo, ó, meu irmão, é o seguinte, eu vou te perdoar, mas trabalhe com honra, não se distraia no seu trabalho não, você me deu um prejuízo. Aí o pessoal, ô moço, muito obrigado por ter perdoado o rapaz e tal. Não está atrás de glória de ninguém, não. Deus falou no meu coração para perdoar. Eu perdoei. Entrei no meu carro triste, porque quem gosta do que é seu, não quer ver quebrado, arranhado e tal. Fui embora. Cheguei em casa, tem amor. Bateram em mim no carro, amassaram o carro e tal. Beleza. Uma semana depois eu fui assaltado na empresa que eu trabalho. O cara botou um revólver em cima de mim, levou o dinheiro, levou um bocado de coisa. Na empresa que eu trabalhava, graças a Deus eu evitei um prejuízo grande. E aí, no outro dia eu vinha com a minha esposa no carro, e ela dizendo, amor, tu tem que sair desse trabalho, esse trabalho é perigoso, já foi assaltado uma vez, tu pode ser assaltado de novo. Eu distraído com ela, eu vi uma Kombi na minha frente, tinha um cruzamento, a Kombi parou, eu parei. Começamos a conversar, eu senti que a Kombi saiu, e eu pensei que a Kombi tinha saído, eu saí. Quando eu fui ver, buf, atrás da Kombi. Bati a minha dianteira na traseira da Kombi. Aí, quando eu olho, desce uns cabas de parecido com o Gil.
alto, forte. Desceu uns 4. Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Eu vou encarar todos os 4. Não tem problema não, brincadeira. Aí eu disse, Cristiano, fica aí, não sai do carro não. Aí eu saí do carro, fui lá, o cara chavei todo macho. Eu digo, meu amigo, é o seguinte, eu estava aqui conversando com a minha mulher, me distraí, bati no seu carro, o erro é meu, e eu quero levar você para uma oficina que eu conheço ali, vou ajeitar seu carro e tudo mais. Ele olhou para mim e disse assim, ó, eu queria saber só o que é que você ia falar. Se você dissesse que era eu que tinha errado, você ia pagar o novo e o velho agora. Certo? Mas como você foi humilde e reconheceu que o erro foi seu, foi tudo, esse carro é da empresa, a empresa tem seguro, deixa lá que eles ajeitem e paguem. Você está perdoado. Desse jeito. Aí eu me tremendo, eu digo, tá bom, moço, obrigado, viu? Aí eu entro dentro do carro, quando eu olho, aí eu, dianteira amassada, traseira amassada, o carro todo engelhado, atrás e na frente. E eu lá vai. Eu digo, Jesus. Aí Deus falou no caminho, olha, sabe por que Ele te perdoou? Porque você perdoou aquele rapaz lá atrás. Se naquele dia você não tivesse perdoado ele, agora você também não ia receber perdão. Porque você foi misericordioso, eu fiz que a misericórdia alcançasse você. Quem está entendendo, levante a mão, diga amém. Pegue na mão do seu irmão, diga, irmão, aprenda a ser misericordioso. Quem libera perdão é o quê? É perdoado. Quem é misericordioso vai alcançar misericórdia. O Senhor diz no Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Se você quer que Deus te perdoe, perdoe quem te ofendeu, perdoe quem te machucou, perdoe quem te traiu, perdoe, porque só assim Deus vai poder te perdoar. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome